O milionário descobre que a mendiga negra chamou o ex para o noivado com revelação. A festa estava deslumbrante. Os lustres brilhavam e a música suave preenchia o ar, criando uma atmosfera digna de conto de fadas. Tomás, o milionário carismático, sorriu enquanto observava os convidados se divertindo. Ele estava prestes a se casar com Mariana, a mulher que ele acreditava ser perfeita. Mas toda a magia do momento estava prestes a se transformar em pesadelo. Mariana, com seu vestido de noiva deslumbrante, era o centro das atenções. Ela flertava com um grupo de amigos, rindo e dançando com uma graça que a tornava irresistível. De repente, uma figura familiar surgiu no salão. Rafael, o ex-namorado de Mariana. Ele a cumprimentou com um abraço caloroso. E a distância entre Tomás e sua noiva parecia crescer. O sorriso no rosto de Mariana era acompanhada por um brilho nos olhos que Tomás nunca havia visto. A tensão no ar tornou-se palpável. Tomás sentiu um frio na barriga. Era como se uma sombra tivesse se instalado entre eles. O que estava acontecendo? A maneira como eles se olhavam, a risada compartilhada, tudo isso o deixou inquieto. Seria apenas um reencontro amistoso ou havia algo mais? 4 anos de relacionamento pareciam se desvanecer em um instante. Tomás, incapaz de suportar a cena, decidiu se aproximar. Ele precisava saber se suas suspeitas eram infundadas, mas ao confrontar Mariana, foi acusado de possessividade. As palavras dela o atingiram como uma faca. Você está sendo ridículo, Tomás. Ele se sentiu traído, irritado. Como poderia ela não entender a razão de sua preocupação? Indignado, Tomás decidiu investigar. Enquanto os convidados dançavam, ele começou a coletar mensagens em seu celular. Fotos de Mariana e Rafael juntos. E até testemunhos de amigos que podiam tirar a prova. O peso da traição parecia estar oculto sob camadas de sorrisos e brindes. Um nó na garganta o impedia de respirar direito. Toda essa situação era insuportável. No auge da festa, Tomás se posicionou em um canto do salão. Ele havia recebido um áudio anônimo que prometia revelar verdades escondidas. Com o coração acelerado, apertou o botão de play. A voz era baixa, mas as palavras cortantes libertaram um segredo que transformou o ambiente. Mariana sempre teve um sentimento por Rafael, e com esse noivado, ela só quer te usar. O murmúrio entre os convidados aumentou. Chocados, eles viraram-se para olhar Mariana, que cobriu o rosto com as mãos, enquanto os olhares penetrantes de Tomás buscavam respostas. A festa, que antes era apenas risos e amor, se transformara em um campo de batalha emocional. As expressões de incredulidade e reprovação ecoavam pelo salão. O que ele deveria fazer agora? Terminar tudo em um ato de coragem ou confrontar diretamente Mariana, olhando nos olhos dela? Tomás, ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Olhos fixos em Mariana, Tomás sentiu seu coração disparar. A revelação ecoava em sua mente como um tambor. Ele a conhecia, tinha certeza. Mas será que conhecia mesmo?
Enquanto a multidão sussurrava, uma nuvem de desconfiança pairava no ar. O riso compartilhado entre Mariana e Rafael era ensurdecedor, uma facada no peito dele. Mas quando seus olhares se encontraram novamente, um grito cortou o ar. Era Ana, melhor amiga de Mariana, já no chão. Os convidados se viraram, assustados, com a mulher agora pálida, desmaiada entre as mesas. Toda a alegria da festa se transformou em um tumulto imediato. Tomás, esquecendo todas as suspeitas, correu para ela. O que aconteceu? Ana, a tensão da festa, agora substituída por um medo palpável. As mãos de Ana tremiam enquanto ela tentava recuperar a consciência. Mas seus olhos estavam assustados. Ela está bem? Perguntou uma voz baixa. Era Rafael, mas Tomás não queria saber. Olhou para Mariana em busca de respostas, mas ela parecia ainda mais perdida. E naquele momento de confusão, uma nova realidade se desenrolou. Ana, finalmente acordando, começou a gaguejar palavras que interromperam a cacofonia ao redor. Mariana, eu vi tudo. O salão parou. Todos estavam atentos, incluindo Tomás, agora com uma pontada de esperança, buscando onde essa nova explicação poderia levar. Vi você e Rafael juntos antes da festa? A expressão de desespero no rosto de Ana era horrenda, mas um rastro de verdade estava lá. Mariana, você estava arrumando as coisas e depois ele te beijou. Eu não sabia que era sério. Desculpe. Um clima de choque se espalhou pelo salão. Todos estavam trocando olhares significativos, incluindo Tomás, que agora estava completamente atordoado. Ele sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Sentiu uma raiva pulsando em suas veias. Como assim? Ele virou-se para a noiva, os olhos cheios de incerteza. O que você tem a dizer sobre isso? Mariana recuou, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Ana, não era assim, mas a pressão dos olhares tornou tudo mais pesado. Rafael, já em passo acelerado, começou a se afastar. Eu não quero me envolver. Isso não é o que parece. Ora, que verdade era essa? O que estava se desenrolando naquele instante? Uma nova revelação se instalou. Ana não era a única com segredos. A própria Mariana tinha algo guardado. Uma verdade sombria que poderia revirar toda a situação. O murmúrio da multidão tornou-se uma confusão de ecos e rumores. E enquanto isso... Tomás sentiu um nó se formar em sua garganta. O desprezo, a desconfiança e a dor se entrelaçavam em um emaranhado de emoções. Eu não a conheço de verdade, não é? Ele murmurou. Ela era mais que a mulher que ele amava? O estrondo do choque passou pela sala, enquanto a festa se dissolvia em murmúrios de indignação e tensão. Um único pensamento. Como acabar com esse pesadelo? Mas antes que Tomás pudesse fazer qualquer coisa, um homem desconhecido, magro e de olhar penetrante surgiu entre os convidados. Ele tinha um papel na mão e uma expressão preocupada. Estou aqui para falar sobre um assunto muito sério relacionado a Mariana. E ao que a Ana presenciou, ele se aproximou com um semblante triste, como se trouxesse uma tempestade consigo. O coração de Tomás parou. Olhei para Mariana, esperando por qualquer resposta, qualquer sinal de que ela não tinha nada a esconder. Mas tudo o que ela fez foi recuar. Uma reviravolta se aproximava, e ele sabia que nada seria como antes. O coração de Tomás parou. O homem desconhecido, com um olhar grave,
estava prestes a dar os próximos passos que mudariam tudo. Ele respirou fundo e, sem rodeios, começou a falar. Mariana, você não sabe quem eu sou, mas eu sou amigo da sua mãe. E há algo que você precisa saber antes que tudo isso termine em desastre. A sala estava tão quieta que podia-se ouvir um alfinete cair. Mariana, pálida como um fantasma, olhou para Tomás com desespero. Não pode ser. O que você está falando? Os olhos dela estavam arregalados, vazios de compreensão. Os convidados observavam, sem saber se eram testemunhas de um drama ou uma trama de novela. A sua mãe, continuou o homem, ela não morreu como você pensa. Ela está viva, vivendo em outra cidade sob um nome diferente. A notícia soou como um trovão. Tomás sentiu a temperatura do ambiente despencar. O choque estava estampado no rosto de Mariana. Isso não é verdade! Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos! Ela gritou angustiada. O homem, porém, se manteve firme. Ela fez isso para se proteger. Fui solicitado a mantê-la em silêncio. Mas agora você precisa saber a verdade. Ana, que ainda estava recuperando a consciência, olhou para o homem. O que você quer dizer com isso? O que isso tem a ver com a festa? A tensão se intensificava. Tomás, cada vez mais confuso, tentava juntar as peças. Mariana, você tem que ouvir. Sua mãe se envolveu em algo muito sério. Algo que a forçou a fugir. Você nunca soube, mas sua vida inteira foi uma mentira incutida por uma família que não queria que você soubesse a verdade. O murmúrio entre os convidados cresceu, e os olhares se tornaram ainda mais penetrantes, repletos de espanto. Mariana balançava a cabeça, se recuando. Não, isso não pode estar acontecendo. A dor e o medo se misturavam em seu olhar. Tomás, ainda sem entender, sentiu um nó na garganta. Como isso era possível? E o que significava para eles agora? Mariana, se você não acreditou em mim até agora, disse o homem, você precisa pensar no que vai fazer a seguir. Eles estão atrás de você. E eu não sei por quanto tempo vou conseguir proteger você. Tudo ficou ainda mais sombrio. O que quer que estivesse acontecendo não parecia bom. Olhou para Mariana, tentava transmitir apoio, mas sua expressão estava entorpecida de confusão. Quem está atrás de mim? A voz de Mariana estava quase inaudível. Mas mesmo assim, a sala continuou tensa. As pessoas aguardando a próxima revelação. Apenas confie em mim. Você tem que ir para longe. É a única maneira de se manter segura. Ele olhou para a festa, agora cheia de murmúrios nervosos. Tomás se sentia perdido. O que mais ela poderia ter escondido? Mariana, você tem que me dizer a verdade. Você nunca me contou sobre isso, sobre sua mãe. O que mais você omitiu de mim? O desespero se instalou. Ele queria entender, mas cada resposta parecia abrir mais perguntas. A gaze dela era vazia e perdido. Ana, ainda atordoada, começou a dizer: se você viu algo, se você sabia que ela era, quem realmente é, precisa nos contar agora. A dinâmica havia mudado completamente. O clima havia mudado de celebração para medo e incerteza. E foi nesse caos que as portas se abriram, e um grupo de homens, com aparência ameaçadora, entrou no salão. Eles tinham expressões frias, como se estivessem lá para cumprir uma missão de força. Tomás sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que eles estão fazendo aqui? Ele se perguntou. Mariana tremeu ao perceber a presença deles. Tomás agarrou a mão de Mariana, sua determinação ressurgindo. Não vou deixar que façam nada com você. Mas a dúvida os envolvia. O que mais estava escondido por trás dos sorrisos daquela festa?
A verdade parecia ser muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. E no ar pairavam questões. Quem realmente era Mariana? E o que aquela realidade significava para o amor que ele acreditava conhecer? Os convidados estavam em choque, e Tomás sabia que tudo havia mudado. A festa não era mais a celebração do amor. Agora era uma disputa pelo futuro. Uma batalha em que corações e segredos estavam em risco. Enquanto os homens se aproximavam, ele percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Lançado em um abismo de incertezas, a luta pela verdade apenas começara. O coração de Tomás parou. O homem desconhecido, com um olhar grave, estava prestes a dar os próximos passos que mudariam tudo. Ele respirou fundo e, sem rodeios, começou a falar. Mariana, você não sabe quem eu sou, mas eu sou amigo da sua mãe. E há algo que você precisa saber antes que tudo isso termine em desastre. A sala estava tão quieta que podia-se ouvir um alfinete cair. Mariana, pálida como um fantasma, olhou para Tomás com desespero. Não, não pode ser! O que você está falando? Os olhos dela estavam arregalados, vazios de compreensão. Os convidados observavam sem saber se eram testemunhas de um drama ou uma trama de novela. A sua mãe, continuou o homem, ela não morreu como você pensa. Já está viva, vivendo em outra cidade sob um nome diferente. A notícia soou como um trovão. Tomás sentiu a temperatura do ambiente despencar. O choque estava estampado no rosto de Mariana. Isso não é verdade! Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Ela gritou angustiada. O homem, porém, se manteve firme. Ela fez isso para se proteger. Fui solicitado a mantê-la em silêncio. Mas agora, você precisa saber a verdade. Ana, que ainda estava recuperando a consciência, olhou para o homem. O que você quer dizer com isso? O que isso tem a ver com a festa? A tensão se intensificava. Tomás, cada vez mais confuso, tentava juntar as peças. Mariana, você tem que ouvir. Sua mãe se envolveu em algo muito sério, algo que a forçou a fugir. Você nunca soube. Mas sua vida inteira foi uma mentira incutida por uma família que não queria que você soubesse a verdade. O murmúrio entre os convidados cresceu e os olhares se tornaram ainda mais penetrantes, repletos de espanto. Mariana balançava a cabeça, se recuando. Não! Isso não pode estar acontecendo! Dor e o medo se misturavam em seu olhar. Tomás, ainda sem entender, sentiu um nó na garganta. Como isso era possível? E o que significava para eles agora? Mariana, se você não acreditou em mim até agora, disse o homem, você precisa pensar no que vai fazer a seguir. Eles estão atrás de você, e eu não sei por quanto tempo vou conseguir proteger você. Tudo ficou ainda mais sombrio. O que quer que estivesse acontecendo não parecia bom. Olhou para Mariana, tentava transmitir apoio, mas a expressão dela estava entorpecida de confusão. Quem está atrás de mim? A voz de Mariana estava quase inaudível. Mas mesmo assim, a sala continuava tensa. As pessoas aguardando a próxima revelação. Apenas confie em mim. Você tem que ir para longe. É a única maneira de se manter segura. Ele olhou para a festa, agora cheia de murmúrios nervosos. Tomás se sentia perdido. O que mais ela poderia ter escondido? Mariana, você tem que me dizer a verdade. Você nunca me contou sobre isso, sobre sua mãe. O que mais você omitiu de mim?
O desespero se instalou. Ele queria entender, mas cada resposta parecia abrir mais perguntas. A gaze dela era vazia e perdida. Ana, ainda atordoada, começou a dizer: se você viu algo, se você sabia que ela era quem realmente é, precisa nos contar agora. A dinâmica havia mudado completamente. O clima havia mudado de celebração para medo e incerteza. E foi nesse caos que as portas se abriram e um grupo de homens com aparência ameaçadora entrou no salão. Eles tinham expressões frias, como se estivessem lá para cumprir uma missão de força. Tomás sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que eles estão fazendo aqui? Ele se perguntou. Mariana tremeu ao perceber a presença deles. Tomás agarrou a mão de Mariana. Não vou deixar que façam nada com você. Mas a dúvida ainda os envolvia. Então, no meio da confusão, um barulho alto. Uma explosão. O vidro se quebrou e todos gritaram. O caos tomou conta. Os convidados começaram a correr e a festa se transformou em um pesadelo. A fumaça tomou conta do espaço. Tomás, puxando Mariana junto a ele, tentava encontrar uma saída. Mas no meio da confusão, viu Rafael. Ele também estava olhando em volta. Nos olhos de Rafael havia algo novo. Algo que Tomás reconhecia. O ex-namorado de Mariana estava envolvido. Rafael! Tomás gritou, o desespero de fazer uma escolha iminente. Mas, garota atrás de Rafael, uma mulher, avançou. Seu olhar intenso e familiar fez o coração de Tomás disparar. Era uma mulher que ele nunca pensou ver novamente, a responsável pela morte da mãe de Mariana. Você? O que você está fazendo aqui? Tomás não conseguiu se segurar. A mulher olhou para ele e um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Ah, Tomás, você achou que poderia escapar dessa vida? Ela se virou para Mariana. E você, minha querida, não é mais uma menina indefesa. Você vai ter que escolher um lado, e esse momento é agora. O choque que atravessou o salão foi tangível. Tomás se sentiu tonto. A adrenalina corria em suas veias. Mas a diferença era clara. O que antes era um noivado feliz, agora se tornara um confronto de vidas e segredos enterrados. A fumaça começou a se dissipar, revelando não só o caos exterior, mas também o impacto que isso tinha sobre eles. Uma pergunta ressoou na mente de Tomás. Quem realmente era Mariana? E o que mais ela escondia? A batalha pelo futuro deles havia começado, mas a verdade, tão distante, parecia quase inatingível. O coração de Tomás parou. A mulher que havia sido um espectro de seu passado, a responsável pela dor de Mariana, havia chegado para trazer mais caos. A fumaça se dissipava lentamente, revelando o pânico que preenchia o salão, enquanto os convidados corriam em todas as direções, buscando uma saída. Mas ele não podia se desviar do olhar daquela mulher, que agora sorriu para ele com um brilho sinistro nos olhos. Não adianta escapar, Tomás. O que está acontecendo aqui é muito maior do que você imagina. A voz dela era doce, mas cortante como uma lâmina. Ela se virou para Mariana, que estava paralisada. Acho que você vai agradecer, no fim das contas. Enquanto as pessoas ainda gritavam e se empurravam, uma sensação de urgência tomou conta de Tomás. Ele precisava proteger Mariana. Mas o que poderia fazer contra a iminente ameaça? O que você quer? Gritou com a voz trêmula. Você ainda não percebeu? Marlene, sua mãe,
Foi um jogo deste mundo sombrio. E agora, a herança dela recai sobre você, Mariana. A palavra herança reverberou no ar, como se fosse uma maldição. O silêncio instantâneo que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Mariana. A vulnerabilidade refletida em seu rosto. Tomás viu a agonia nos olhos dela. Uma mistura de confusão e medo que o fez querer gritar. Mariana, o que você sabe sobre isso? Ele a puxou para mais perto, sentindo seu corpo tremendo ao lado do dele. O pânico agora era uma presença palpável. Eu não sei, mas minha mãe nunca... Ela mal conseguiu completar a frase, sua voz já perdida no veneno da dúvida. O homem desconhecido do início, que disse ser amigo da mãe, tinha desaparecido na multidão. E isso só aumentou a sensação de desamparo. A mulher de olhar frio se aproximou, os lábios curvados em um sorriso vitorioso. A verdade é que Marlene se envolveu com pessoas perigosas e, por conta disso, ela teve que se esconder. Você está no caminho dela. Você é a chave para abrir essa porta novamente. Um grito cortou o ar e, naquele momento, Rafael se jogou na frente de Tomás e Mariana, seu corpo quase uma barreira contra o que estava por vir. Saia da frente! Você não sabe com quem está lidando! Ele gritou, olhando diretamente nos olhos da mulher. E eu não sei de quem você é amigo, ela respondeu, os olhos brilhando com desafio. Mas posso prometer que você vai precisar de mais do que coragem para me enfrentar. As palavras dela continham uma confiança que fazia o estômago de Tomás revirar. Então, como se tudo estivesse prestes a se resolver de uma vez por todas, a mulher estendeu a mão e a fumaça voltou, engolindo o salão em um abraço escuro. Um cheiro forte de queimado tomou conta do ar, e a sensação de natureza superior ficava mais intensa. O caos se transformou em confusão. Os gritos foram abafados, e tudo parecia desvanecer. Tomás sentiu um puxão na mão de Mariana, que o olhou com olhos apavorados. E antes que pôde, ele olhou em volta, tentando distinguir o que estava diante dele. Só vou dizer uma última vez, a mulher continuou, sua voz ecoando no ar. Você pode escolher ignorar o passado de Mariana, ou enfrentar isso agora. E se você escolher a primeira opção, muitos sofrerão as consequências. Porque não sou só uma pessoa qualquer. E quando a fumaça se afastou completamente, revelando os rostos pálidos e os olhos arregalados dos convidados, Tomás viu o que nenhum deles esperava. Mariana estava com uma marca brilhante em seu braço, um símbolo que parecia pulsar com poder. A sala explodiu em murmúrios. Esperança e medo, promessas e segredos, tudo misturado num só olhar. O choque desmoronou qualquer ideia de normalidade. O que é isso? O que está acontecendo? Tomás perguntava, em um estado de completo desespero, enquanto a tensão aumentava. Agora, tudo o que ele pensava que sabia sobre o amor, a lealdade e a verdade estava em questão. E aquela noite, que tinha tudo para ser um conto de fadas, se tornava um pesadelo interminável, repleto de novas perguntas. O que Mariana realmente era? E o que aquela marca significava para eles? A batalha deles estava apenas começando. A verdade parecia mais distante do que nunca. O coração de Tomás parou. A marca no braço de Mariana brilhava intensamente, irradiando uma luz que parecia própria, como se desafiando todos a se aproximarem. O murmúrio na sala era ensurdecedor, pessoas sussurrando entre si, ainda atordoadas. O que estava realmente acontecendo?
Ele se virou para Mariana, a dor e o medo estampados em seu rosto. Mariana, o que isso significa? Ele perguntou, a voz entrecortada pela confusão. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas antes que pudesse responder, a mulher de olhar frio se aproximou ainda mais. A verdade está além do que você pode imaginar, garoto. A voz dela era um sussurro cortante. Então, num instante, tudo mudou. As portas do salão foram empurradas para trás com força, revelando um grupo de homens uniformizados que entrou com expressões decididas. Tomás sentiu sua respiração falhar. Um deles, um homem alto, com um olhar feroz, olhou diretamente para Mariana e disse: "É hora de você se decidir, garota." Os convidados congelaram. O alvoroço deu lugar a um silêncio opressivo. Todos aguardavam a reação de Mariana, e era como um filme em câmera lenta. Antes que ela pudesse fazer algo ou responder, a mulher de olhar cruel se virou para esses homens e, com um sorriso dúbio, disse: "É assim que se faz. A herança ficou mais valiosa do que pensei. E agora, temos o que queremos." Aquele momento cravou um emaranhado de incertezas no coração de Tomás. O que ela queria dizer com herança? Ele sentiu a mão de Mariana apertar a sua, buscando consolo. Ele se virou para ela, a urgência nos olhos. "Mariana, por favor, me conte a verdade." Mas antes que Mariana pudesse abrir a boca, tudo foi interrompido por um som ensurdecedor. Uma explosão. As luzes do salão piscavam e uma fumaça negra começou a invadir o local, como se a própria essência da festa estivesse sendo devorada. Tomás puxou Mariana, tentando encontrar uma saída, enquanto o pânico se espalhava entre os convidados. "Vamos! Rápido!" ele gritou. O caos tomou conta. As pessoas corriam, gritos ecoavam, e tudo parecia uma cena de filme. Ele se virou para buscar Rafael, que parecia tão perdido quanto ele. "Precisamos sair daqui!" gritou. Mas assim que os três começaram a correr, algo aconteceu. A mulher, em meio à explosão de fumaça, começou a rir. "Vocês não entendem, não é? Este não é o fim, mas o começo!" Tomás olhou para ela, horrorizado. O que quer que ela quisesse estava longe de acabar. Mariana estava ao seu lado, o medo estampado no rosto. Mas nesse momento, a fumaça começou a se dissipar. E quando seus olhos se ajustaram, ele percebeu a cena diante deles. A mulher não estava sozinha. Ela estava acompanhada de outra pessoa, alguém que eles conheciam bem, o pai de Mariana. Tomás ficou paralisado. Como é possível? A confusão tomou conta dele. O homem parecia tão diferente, mas era ele, sem dúvida. "Pai?" Mariana sussurrou incrédula. O olhar do homem era tenso, mas havia algo mais, uma mistura de dor e urgência. "Mariana, você precisa entender." Ele começou, mas a mulher o cortou. "Basta, Victor! Não é hora para sentimentalismo." Sua voz ecoou com raiva. Tomás olhou entre os dois, a realidade se despedaçando na sua mente. Mariana, a menina que ele pensava conhecer, agora parecia ser a peça central de um jogo que nem ele, nem ela compreendiam. "Pai, a mamãe está viva!" A inocência na pergunta de Mariana cortou o ar como uma faca. O novo silêncio foi ensurdecedor. O pai de Mariana balançou a cabeça, confuso e angustiado. Tomás sentiu seu coração disparar, enquanto uma nova e devastadora revelação se formava. Ela não morreu!
Ela estava se escondendo, protegendo você. Ele disse, as palavras pesadas no ar. Tomás olhou para Mariana, ambos perdidos em um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. O que mais estava escondido? O que mais eles precisavam saber? E foi nesse momento que os homens ameaçadores começaram a se aproximar. E uma pergunta, carregada de incerteza, brotou de sua boca. Quem somos nós nessa história? A tensão aumentava e o futuro deles parecia mais incerto do que nunca. O coração de Tomás parou. A marca no braço de Mariana brilhava intensamente, parecendo pulsar em resposta à tensão que preenchia o ar. O murmúrio da multidão era como um zumbido distante, mas sua mente estava focada em uma única pergunta. O que aquilo significava? Ele olhou para Mariana, mas a expressão dela era uma mistura de medo e confusão. Mariana, você precisa me explicar isso, ele disse, sentindo a pressão aumentar. A mulher de olhar frio observava tudo, sorrindo como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Este é o seu legado. O passado não é apenas uma memória. É uma maldição que você herdou. Os convidados, com os rostos pálidos, varriam o espaço com os olhos, tentando entender a gravidade da situação. O pai de Mariana parecia paralisado, uma sombra do homem que Tomás imaginava. Victor! Gritou ele em um tom quase suplicante. Diga a ela! Diga que não é verdade! Mas, antes que ele pudesse responder, um grito irrompeu da multidão. Era Rafael, tentando se proteger, enquanto os homens uniformizados começavam a se mover. Vocês não podem levar Mariana! Ele gritou, sua voz ecoando no silêncio tenso. Tomás virou-se para ver o que estava acontecendo. Era como se o tempo tivesse desacelerado. A mulher de olhar frio se aproximou de Mariana, estendendo a mão. Deixe-me ajudá-la, querida. Essa marca significa que você está destinada a algo muito maior e o muito mais sombrio. Mariana hesitou, como se estivesse num estado de transe. Tomás, percebendo isso, puxou-a para perto de si. Você não vai com ela! Ele exclamou, o desespero transparecendo em sua voz. Mas então, a atmosfera mudou. O chão parecia tremer e uma explosão de luz e som irrompeu atrás deles, fazendo todos se virarem. Em meio à confusão, algo caiu do teto da casa de festas, atingindo o chão com uma força devastadora. Um pedaço de estrutura desabou, revelando uma passagem secreta que estava oculta atrás da parede. O impacto trouxe um silêncio instantâneo. A atmosfera girou e novos rostos começaram a emergir da escuridão. Um homem alto, com uma cicatriz no rosto, apareceu e olhou diretamente para Mariana. Você, o que você está fazendo aqui? Sua voz era baixa, mas repleta de autoridade. Nós não temos muito tempo. Eles estão vindo. Tomás ficou em choque. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? Olhou rapidamente para Mariana, que parecia paralisada, presa entre o passado e o presente. Mariana, responda! Quem são eles? Ele exigiu, enquanto um nó se formava na sua garganta. Eles não podem saber que você está aqui! Gritou a mulher de olhar frio, a tensão no rosto se intensificando. Você não entende. Eles vão fazer de tudo para te pegar. Mas então, uma nova realidade se desdobrou. A verdade que Mariana nunca havia contado para Tomás estava à flor da pele, prestes a ser revelada. O homem da cicatriz gesticulou freneticamente. Nós precisamos levá-la, ele disse, olhando ao redor como se esperasse que algo entrasse em cena. Ela não pode ficar aqui, Tomás. Você não sabe o que ela é. A última frase fez o coração de Tomás despencar. Sim, eu sei. Eu amo a Mariana, ele respondeu. Mas pelo olhar nos olhos do homem,
A situação era muito mais complexa. Nesse instante, as luzes começaram a piscar e um som ensurdecedor de sirenes tomou conta do ambiente. Era como um anúncio de que a verdadeira batalha estava apenas começando, uma batalha por revelações que ninguém estava preparado. Tomás agarrou a mão de Mariana, sentindo o frio dela, e o olhar dela alternava entre esperançoso e aterrorizado. Mariana, ele implorou, o que você está escondendo de mim? Um profundo silêncio se seguiu, e em meio ao caos, a verdade mais devastadora se aproximava. E antes que pudesse compreender totalmente o que estava acontecendo, um dos homens uniformizados fez um movimento abrupto, puxando um dispositivo do bolso. É hora de você descobrir quem realmente é, ele gritou, e a sala explodiu em uma luz intensa. Tomás sentiu seu coração despencar, enquanto a luz o engolia, e a certeza de que tudo mudaria para sempre pairava no ar. O que mais estava prestes a ser revelado? O que significava tudo isso para eles? Uma nova era estava prestes a começar, mas a última pergunta ecoava na mente de Tomás. Mariana estava realmente pronta para descobrir a verdade sobre quem ela era? O coração de Tomás parou. Ele estava prestes a descobrir tudo. Mas então houve uma explosão de luz que iluminou o salão. Uma onda de calor os envolveu e ele se viu sendo empurrado para trás. Quando a fumaça se dissipou lentamente, tudo estava diferente. Mariana estava paralisada, com os olhos fixos na marca em seu braço. O que era aquele símbolo? A mulher de olhar frio sorriu, como se soubesse o segredo que todos ali ignoravam. Tomás ergueu o olhar para ela, sua mente fervendo de perguntas. Quem realmente é você? Ele exigiu, sem conseguir disfarçar a raiva. Mas, antes que ela pudesse responder, o pai de Mariana avançou, seus olhos apavorados. Não, vocês não entendem! Ele gritou. A voz trêmula. Você não deve aceitar essa herança. Isso pode te destruir. Os murmúrios na multidão aumentaram, a tensão se espalhando como um veneno. Tomás olhou para Mariana, angustiado. O que está acontecendo? Minha vida depende disso. Sua voz tremia, e ele virou-se para o pai dela. O que você sabe? Mas o homem não teve tempo de responder. Uma porta se abriu com estrondo e uma figura imponente entrou. Alguém que possuía uma aura ameaçadora. Os homens que pareciam aguardar na entrada. O tempo parou e um silêncio mortal tomou conta do lugar. Mariana, o homem alto gritou, com um tom que reverberava poder. Era Rubem, um dos capangas, que a mulher de olhar frio comandava. Ele parecia mais perigoso do que nunca. Você tem que vir conosco agora. Tomás apertou a mão de Mariana, a adrenalina pulsando em suas veias. Nunca! Você não vai levar ela! O desespero transbordava e ele estava pronto para lutar com tudo o que tinha. Mas a incredulidade tomou conta dele ao ver a expressão de Mariana. Algo havia mudado. Tomás, ela começou, mas estava tão confusa que não conseguiu completar. O olhar dela mostrava algo que Tomás não queria reconhecer. Uma ponta de compreensão e uma resistência interna quebrando. A mulher de olhar frio piscou para Rubem, que sorriu com desdém. Ela não sabe o que está por vir, nem você! Os outros capangas começaram a se aproximar, e a situação estava ficando mais tensa do que nunca. Então, algo extraordinário aconteceu.
A marca no braço de Mariana começou a brilhar intensamente, e em um instante, uma onda de energia pura emitiu dela, fazendo todos se afastarem, como se uma explosão invisível os separasse. O ar vibrava, enquanto a luz pulsava, como se o caráter dela começasse a se manifestar. Tomás ficou sem palavras. O que era aquela força? No fundo, ele sabia que estava prestes a descobrir a verdade mais difícil. Mariana, o que você realmente é? Ele gritou, sua voz impregnada de dor e confusão. Mas então, no momento mais inesperado, o pai dela fez uma revelação devastadora. Ela é uma descendente de guerreiros, um legado que deve ser protegido. E esses homens querem usá-la. A marca nela é um símbolo de poder. Poder que eles desejam invocar a qualquer custo. Os rostos se tornaram pálidos. Os murmúrios confundidos começavam a esboçar uma reação hostil. Mas o pai de Mariana continuou, tomando coragem. Eles querem que ela abrace seu legado, e se isso acontecer, será o fim de tudo que conhecemos. Tomás estava em choque. E você sabia? Você a manteve nessa escuridão? O veneno nas palavras subia, mas o que estava por vir não era nada perto do que imaginava. Não, eu a protegi. O homem gritou de volta aflito. Mas agora não temos tempo. Você não pode ser apenas um espectador. Você precisa decidir o que fará com essa verdade. Ela precisa de você, mas uma escolha deve ser feita. Mariana olhou para Tomás, lágrimas nos olhos, uma mistura de medo e esperança. Ele nunca havia visto tanta vulnerabilidade, nem tanto potencial. Mas o momento seguinte levou a tudo ao seu redor a um novo nível. Os homens ameaçadores começaram a se mover. O que era para ser um feliz noivado, agora se transformava em um conflito sem precedentes. A sala explodiu em caos, a fumaça se reerguendo enquanto as luzes começaram a piscar de maneira frenética. A urgência corria nas veias de Tomás. Ele teve que agir, mas seria o suficiente? Mariana, fique comigo! Ele ordenou, tentando se manter firme. Mas com a revelação do pai, ele começou a entender. A vida deles nunca mais seria a mesma. O que mais estava escondido sob as camadas dessa trama? E enquanto o pânico tornava-se contagiante, a pergunta que ecoou em sua mente era clara. Eles realmente podiam enfrentar os monstros que agora surgiam de sua história? O coração de Tomás parou. Ele estava preso entre a luta e o desespero. A sala em um caos total. Os homens com expressões ameaçadoras se aproximavam, e enquanto a tensão crescia, a marca no braço de Mariana brilhou mais intensamente. Era como se ela estivesse reunindo toda a força que escondia, e Tomás podia sentir o poder dela, mas também o medo. Mariana, ele chamou, a voz quase desmoronando sob o peso de todas as incertezas. Você precisa me dizer o que está acontecendo. A luz parecia vibrar ao redor dela, e a mulher de olhar frio, que até então parecia tão confiante, hesitou, seu rosto se contorcendo de uma maneira que Tomás não esperava. Era um breve momento de dúvida. Você não precisa saber tudo agora, a mulher gritou, como se estivesse tentando desesperadamente manter o controle. Mas antes que continuasse, uma explosão de luz irrompeu ao redor deles. Todos na sala se viraram, o medo congelando cada respiração. E quando a luz finalmente diminuiu, o que Tomás viu transformou tudo. Era Marlene, a mãe de Mariana, em pé,
Ali, como se nunca tivesse partido, com o olhar firme e determinado. O impacto foi devastador. Todos estavam em choque. A própria existência dela era um mistério que ninguém teve coragem de explorar antes. Tomás olhou para Mariana, esperando ver alegria, alívio. Mas o que ele viu foi pânico. A expressão dela era um misto de amor e repulsa. Mãe? Como? Mariana balbuciou, as palavras mal passando pelos lábios. Vocês não podem deixar que ela controle você, Mariana. Marlene respondeu, a voz ressoando com energia que todos podiam sentir. O seu futuro, nosso futuro, depende disso. Você não sabe os riscos envolvidos. Riscos? O que você quer dizer? A confusão tomou conta de Tomás, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Mariana parecia se encolher, e não foi só a presença da mãe. Algo na maneira como Marlene falava, algo em seu olhar parecia pesado de um segredo sombrio. Você manteve isso em segredo por tanto tempo, Mariana gritou, a dor visível em sua voz. Por que não me disse? Por que me deixou acreditar que você estava morta? O caos ao redor deles desapareceu. O que importava agora era a verdade entre mãe e filha. Marlene soltou um suspiro profundo, como se estivesse prestes a desatar um nó que a aprisionava há anos. Havia razões. Proteção. A verdade é perigosa. E se eles souberem o que você realmente é, Mariana? Então habitação e segredos começaram a se entrelaçar de uma maneira que desestabilizou a todos. Sem aviso, Ruben, o capanga, gritou. O que você está fazendo? Se você não a levar agora, perderemos tudo. Ele percebeu que a situação havia mudado. Marlene olhou para Ruben e algo no ar se quebrou. Perderemos tudo ou ganharemos tudo? A voz dela havia se suavizado, mas era uma suavidade enlouquecedora. Os homens pararam. A tensão em seus rostos se transformou em algo mais sinistro. Tomás sentia a adrenalina pulsa de um jeito diferente agora. Como se uma nova batalha estivesse prestes a começar. Mariana, você não pode ir com eles! Tomás exclamou, sentindo as garras do medo se fecharem sobre seu coração. Mas, assim como na intensidade de uma tempestade, a verdade estava prestes a se revelar. Você é a chave, Mariana! E eles não podem saber do que você é capaz. Ou quem você realmente é. Marlene se virou para os capangas. Um olhar profundo que parecia não ser dela. E a sala explodiu em um caos total. Os homens começaram a se mover. E a luz que emanava de Mariana se intensificou. Mas não era só luz. Era energia pura, como se ela estivesse aquecendo a própria atmosfera ao seu redor. E nesse momento, a verdadeira reviravolta aconteceu. Mariana começou a se transformar. O brilho se transformando em uma aura quase mística. E a imagem dela começou a mudar. O cabelo escureceu e seu rosto se tornou mais marcado, quase como se ela estivesse voltando a uma forma anterior. Uma forma que Tomás nunca poderia imaginar. O choque tomou conta dele. Mariana! Ele gritou. O desespero agora fazendo sua voz falhar. Eu não posso controlar isso. Eu não posso! Mariana parecia lutar contra sua própria essência e a verdade começou a se espalhar. Como fogo nas palhas secas. A identidade dela. A herança que fez de Marlene o que ela era. Agora ameaçava engolir não apenas Mariana, mas tudo ao seu redor. E enquanto a transformação se intensificava, Tomás percebeu que a linha entre amor e perda estava prestes a se romper. A sala se tornou um campo de batalha. Uma luta não apenas pela sobrevivência, mas pela essência de quem Mariana realmente era. O destino dela, assim como o deles,
estava prestes a ser decidido, e uma única pergunta ecoava: seriam eles capazes de enfrentar essa nova realidade? Ou tudo a sala se tornou um campo de batalha de segredos, luzes e caos. Mariana, com a marca pulsante em seu braço, desafiava seu destino. Ele olhou para ela, os olhos cheios de apreensão. O que você está se tornando? A pergunta saiu num sussurro. Não porque ele tivesse medo dela, mas sim da verdade. Marlene, a mãe de Mariana, parecia assumir o controle. Você não pode deixar que eles a usem, filha. A força da voz dela cortou o ar, como um trovão ecoando. Mas os capangas, espreitando como sombras ameaçadoras, não iam recuar. Chega de palavras, gritou Ruben, avançando. Tomás sentiu o corpo se arrepiar, e uma onda de desespero tomou conta dele. Mariana, não acredite nele! Não agora! Os rostos dos convidados estavam de formas diversas, alguns petrificados, outros assistindo com olhares ávidos. A tensão era palpável. Então, em um movimento abrupto e inesperado, a luz começou a brilhar mais intensamente ao redor de Mariana. O que era aquilo? Ela não estava apenas reagindo, estava controlando. Com um gesto rápido, ela liberou uma onda de energia e empurrou os capangas para trás, fazendo-os perder o equilíbrio. Tomás quase não acreditou no que estava vendo. Mãe, o que eu faço? Mariana estava em conflito, e a angústia na voz dela partiu o coração de Tomás. Ele deu um passo à frente. Você é mais forte do que eles. Lute, Mariana! Nós vamos superar isso juntos! A determinação na voz dele era o que ela precisava. Ele sempre esteve ao lado dela, mesmo quando o desconhecido parecia a cada passo mais aterrorizante. A conexão entre os dois intensificou o brilho na marca de Mariana. Marlene observou aquilo, uma mistura de orgulho e preocupação no olhar. Isso é a chave, Mariana! Você não é apenas uma descendente. Você é a resposta. Use isso para proteger quem você ama. Tomás sentiu um nó na garganta. Aquilo era mais do que ele poderia imaginar. Era uma luta não apenas pela sobrevivência, mas pela identidade, pela verdade que sempre esteve escondida. E naquele instante, tudo se transformou. Vocês não têm poder sobre ela. As palavras de Mariana explodiram, e a sala tremeu a cada sílaba. Os capangas recuaram, mas não desistiram. O caos estava longe de acabar. Tomás, sentindo que a batalha ainda estava em seu auge, segurou a mão de Mariana. Estamos juntos, sempre juntos, ele disse, os olhos fixos nos dela. Mais uma vez, a mulher de olhar frio tentou se aproximar, mas Mariana controlou a energia, um campo de força invisível. Saia da minha vida, você não vai me controlar. As palavras dela reverberaram, fazendo ecoar um medo profundo nos corações de quem as ouviu. Então tudo ficou mais claro. O brilho em torno de Mariana não era apenas uma defesa, era uma explosão de força ancestral. O que começou como um terror se transformou em esperança, uma luz que iluminava não só seu caminho, mas o de todos ao redor. Rosas de poder brotaram de suas ações, e os capangas, percebendo o que estavam enfrentando, juntos eles enfrentariam qualquer verdade sombria que aparecesse, enquanto a fumaça se dissipava e o silêncio reinava. Tomás olhou para Mariana, e sua expressão era clara. Estamos prontos para enfrentar o que vier a seguir, ele disse, e ela sentiu com a cabeça, um sorriso no rosto. E ali estavam eles, prontos para trilhar o caminho a seguir. Mas aquela noite deixava uma única dúvida no ar. O que o futuro reservava para eles, com uma verdade tão sombria e poderosa se revelando? E aí, se você curtiu essa história, precise se inscrever agora no canal, para não perder os próximos capítulos.
cheios de mistério e emoção. Esmague o botão de like agora! Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos incríveis. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias.